Olá, hoje eu quero te fazer um convite. É, eu falei que esse ano não ia ter nenhuma palestra. Como de fato, minha não vai ter. Mas o canal vai completar 4 anos de história, 4 anos do podcast. Em um momento de devaneio da minha parte, eu perguntei que dia que era aquele dia. E aí a menina que trabalhava comigo falou assim, 2 de novembro. Aí eu falei, dia dos finados? Aí eu falei, então hoje eu morri e nasci de novo. Aí no dia 2 de novembro de 2021, eu criei o canal. Demorou um pouco para eu ali começar com o podcast mesmo. E eu me lembro que eu contava histórias narradas. Eu narrava a história das pessoas e as pessoas me mandavam foto, eu criava essas fotos para poder contar a história. E assim comecei a subir para o canal e criei a minha conta nas redes sociais e tudo mais. E eu queria comemorar esses 4 anos, mas eu queria comemorar de uma forma que fosse marcante. Só que não no dia 2 de outubro, né? 2 de novembro, que nem eu queria fazer, né? No dia dos finados. E sim antes, porque são 4 anos de histórias, né? São 4 anos de superação, digamos assim. E tem meninas que veio aqui que os anos passaram, né? E é legal ouvir essas histórias de novo, de vocês ouvir e conhecer essas histórias, porque elas têm um impacto na nossa vida que a gente nem imagina. Teve uma convidada que eu falei assim para ela: eu sei que a minha vida era uma desgraça, mas a sua passou da minha, porque é, ela sofreu muito, assim, num nível que eu não sei descrever para vocês. Então, essas histórias, elas fazem parte realmente do direito. Porque quando você senta e analisa essa história, você consegue observar o, o tanto de situações que ocorreram ali, como, por exemplo, violações no ECA, no direito de família, no direito criminal. Aí a gente já entra ali um pouco na psicologia, né? Nos traumas, no diagnóstico, que muitas delas devem ter, e talvez algumas sejam até neurodivergentes, mas não sabem, justamente por conta de terem sido criadas pelo mundo. Então, pensando nisso tudo, a gente decidiu fazer esse evento. E esse evento será no mês de outubro e estou tentando fazer ele em São Paulo. E aí a gente vai trazer essas histórias. Tem uma história em específico que a pessoa está presa no cárcere. E eu vou pegar uma ordem judicial, já conversei com ela, super topou. E eu vou pegar uma ordem judicial para entrevistar essa pessoa. E aí eu vou apresentar no dia e muitos de vocês vão finalmente conhecer ela. Eu queria ir mais além. Eu queria conseguir com o juiz da execução a autorização para ela poder participar dessa palestra, né? Mas eu acho meio difícil. Mas não impossível, não é mesmo? Então eu quero fazer esse convite para vocês, que assim que tiver a data e o dia disponível, para vocês ver. Caso ocorra da gente não conseguir em São Paulo, onde eu quero fazer, ali próximo à Avenida Paulista, próxima estação de metrô, aí eu vou tentar disponibilizar um ônibus ou uma van para buscar quem tiver interesse na estação de metrô. Não, de trem, porque aqui não tem metrô, aqui tem trem. E eu acho que vai ser bem legal. O que vocês acham? Um evento só do podcast, só de histórias do podcast. Ouvir pessoas que passaram pelo sistema e que passaram aqui pelo pod e hoje a vida delas são tão diferentes. Eu acho que vale muito a pena reouvir, né, novamente essas histórias, mas hoje com notícias boas para contar. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você. Voltamos. Eu só tô numa ajustadinha aqui, que eu vou mostrar um vídeo para vocês e eu quero deixar alguma coisa ali na tela, porque eu tenho um tique nervoso. É,
E esse estique nervoso me faz meio que ser detalhista, sabe? E aí eu vejo coisas onde ninguém vê, mas eu vejo. E aí já viu, né? Seguinte, voltando ao assunto da minha sogra. Ai, Márcia, como assim você quase entrou pro crime? Deixa eu contar pra vocês. O ano de 2022 eu sofri uma depressão lascada. Então eu chorava muito, sofria muito, sobrecarregada com criança chorando. Eu não sabia o que diabo que essa criança tinha, que essa criança só chorava. Era um ano assim bem conturbado, sabe, pra mim. Nesse mesmo ano teve a minha audiência. Só que essa parte da audiência eu vou deixar para o outro episódio. Nesse eu vou trazer o mais, acho que o mais impactante ali naquele período. É, minha sogra infartou. No que a minha sogra infartou, o meu marido surtou. A irmã da minha sogra, ela é usuária de droga até hoje. Todo mundo da família morreu, menos a mulher. Ela usa crack, pedra, né? E ela meio que tomou a casa ali para ela, sabe? Botou todo mundo para correr da casa, enfim. A minha sogra morava junto com a mãe dela por conta disso e tudo mais. Então ela também estava sobrecarregada. E eu, nessa época, eu estava muito sobrecarregada porque era o problema de todo mundo, mas ninguém viu os meus problemas, né? E eu estava enfrentando problemas com a faculdade, porque eu não conseguia entender o conteúdo, a grana nunca dava, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. E aquilo foi meio que me matando, sabe? Aos poucos. E aí, essa irmã da minha sogra xingou muito ela, ofendeu ela, as duas brigaram muito feio e o meu marido, ele ligou a morte da mãe com a discussão com a mulher, que faz sentido, né? Que de vez a filha deve defender a mãe que teve que defender a filha, né? Mas essa discussão com a irmã, que xingou ela de tudo quanto foi palavrão no meio da rua, e ela era uma senhora evangélica com mais de 60 anos, então a prioridade para ela sempre foi é, é, a. Como é que eu posso explicar? Sempre foi ela, né? Assim, o respeito dela ali no bairro e tudo mais. E ser xingada de certos palavrões, para ela, aquilo era a mesma coisa que você mexer com a honra dela, diga-se de passagem. Beleza. Ele foi lá, catou a tia dele e arremessou assim pelo muro. Falou, você vai embora daqui. Tinha um nóia dentro da casa, ele catou o nóia e jogou no meio da rua. Eu desci e falei assim, meu, você tá maluco? O que você tá fazendo? E aí chamaram a polícia, porque a tia dele se machucou. E eu falava pra ele, sai daí, Ricardo, sai daí. E a menina, que era o pivô da confusão, querendo se meter, dizendo assim, é, Ricardo, sai daí, eu te conheço desde criança, que não sei o quê. E eu conhecia ela porque o irmão dela era um bandidinho, que eu me envolvi na minha infância. Então eu conhecia ela. Olha só, ele morreu, né? A polícia matou. E eu conhecia ele. Era um rapaz que eu cheguei a namorar ali, então um namorico assim, mas nada muito sério. Então eu conhecia ela por causa dele. E, e aí a polícia chegou, eu falei pro Ricardo, meu, é melhor você falar que fui eu que dei uns tapas na sua tia, senão você vai preso por crime de violência doméstica. Duas mulheres saindo no tapa é uma coisa, um homem batendo numa mulher é outra. E a sua tia, você vai assinar uma violência doméstica. E aí ele chorava assim, chorava. E ninguém conseguiu tirar a mãe dele para colocar no carro e levar na emergência. Quando conseguiu, ela já tinha infartado. Aí o SAMU chegou. Quando o SAMU chegou, é, ela já estava no hospital. Ela foi no hospital, o Ricardo largou o carro no meio da rua, eu fui lá, catei, peguei a chave, levei o carro, deixei na porta da casa do pai dele. É, e ele desnorteado, assim, desnorteado. E aí eu fui até o hospital, né, para ver ela, chegou lá,
Ninguém ali tava raciocinando, eu era a única que tava. Quando chegou no hospital, eu só escutei o grito da filha dela, né? Na hora que o médico deu a notícia que ela já tava morta. Aí eu voltei pra casa dele e falei assim, Ricardo. Ele olhou, eu falei, sua mãe faleceu. Ele falou, eu sei. Eu falei, ah, a sua irmã já te ligou? Ele falou, não. Na hora que ela saiu daqui, eu vi. E chorava. Nossa senhora, como ele chorava. Na minha hora, na minha cabeça, veio assim. Eu chorei tanto pelo meu pai, agora eu tô vendo ele chorar pela mãe dele. Mas eu tava lá, do lado dele. A Mirella, em pé, viu a avó dela sendo arrastada, ela viu tudo isso. A Mirella só tinha 2 anos de idade. Ela olha pra foto da avó dela e ela fala: Olha a vovó. Ela sabe que é a avó dela, como só Deus pra explicar. Igual a história do amiguinho sentado lá na sala, né? E ela olha, você mostra pra ela assim, ela fala: Essa aqui é a vovó, esse aqui é o vovô. Ela sabe pessoa por pessoa. E aí ela faleceu. E o Ricardo, que ia morrer. De um surto nesse homem, que ele catou a tia, jogou a tia, botou a tia pra fora de casa e deu um surto nele ali. Meu, mas foi o surto, que vocês não fazem ideia. Ele gostava muito do, do, do patrão dele, assim. Ele tinha um amor pelo patrão dele ali, uma amizade entre os dois, de irmão, que só era da parte do Ricardo, né? Que na hora eu não sabia pra que ligar, eu liguei pra ele. Porque eu achei que o Ricardo tinha matado a tia dele. Aí eu falei, meu, a mãe do Ricardo acabou de morrer, tá o inferno aqui. Eu acho que ele matou a tia dele. Você consegue vir me ajudar? Porque aqui ninguém tá conseguindo. E eu não vou largar ele aqui sozinho numa situação dessa, por mais que ele mereça. Eu não vou fazer isso. E a minha filha tá comigo e ela tá assustada. Ela só tem 2 anos. Aí ele falou assim, eu tô indo aí. Ele chegou em 40 minutos. Aí na hora que ele chegou, ele foi, conversou com o Ricardo. Aí pegou a... Aí eles conversaram, ele chorou bastante. Aí eu fui na delegacia pra pegar o... Tinha que fazer um boletim de ocorrência lá, né, do, do que tinha acontecido com ela. Ela tinha ido pro hospital, tinha infartado em casa e tudo mais, pra poder fazer o IML, né, e ver ali se realmente ela tinha infartado ou se tinham cometido um crime, né. Aí porque eu fui chamar o patrão dele, mano, esse cara ficou na delegacia falando na minha cabeça o processo, sobre as mentiras que tinham contado, sobre as coisas que tinham falado, querendo lavar roupa suja no dia que a mulher faleceu. Por que que eu chamei esse cara, meu? E ele se fazendo presente, se fazendo presente. Só que o Ricardo, quando pegou a avó dele, a avó, a tia jogou ele na rua, a casa que ela tá morando, que é em Cotia, virou uma biqueira. O tráfico meio que tomou conta dali. E aí, tem um monte de PCC lá excluído. Excluído. Quando estamos lá na nossa casa, minha sogra faleceu num dia, no outro a gente foi para casa, eu peguei o Roberto, deixei na casa da minha mãe, que ele quase me endoidou, que ele tava lá, que ele não queria ficar lá nem respeitar que a mulher tinha acabado de morrer, eu precisava ajudar. O Ricardo estava meio desnorteado, né? E eu sofri muito com a morte da minha sogra, eu chorava muito. No começo do podcast tem alguns episódios e eu falo dela, eu choro bastante. E tem algumas pessoas que assistiram que elas devem ser tão infelizes na vida delas, que elas comentavam assim: a Márcia, quando não tá chorando pelo Ricardo, tá chorando pela sogra ou contando a história da matrícula dela. E eu comecei a perceber que existem dores que você tem que chorar por elas sozinha, nunca na frente de ninguém. E eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi. Inclusive, acho que eu aprendi tudo, que eu não tô nem chorando falando da minha sogra. Ainda agora deu uma engasgadinha assim, mas eu já entendi que tá tudo bem. E aí, é, a gente estava em casa. Primeiro, o celular do Ricardo tocou com a mãe do filho dele, perguntando se a minha sogra tinha falecido.
que os amigos em comum tinham contado. Ah, pelo amor de Deus, viu? Eu fiquei nervosa. Aí o Ricardo foi e falou pra ela: sim, é verdade, vê se o Zé quer ir no enterro, tal. O Zé que falou que não queria ir, que ele não ia se sentir bem. E aí, o telefone toca de novo. Era o cunhado do Ricardo falando que os caras da rua queriam trocar ideia com ele. Aí lá vem um PCC excluído. Meu marido, ele estava sentado no quintal, cabisbaixo, chorando. E eu falando pra ele, vai tomar um banho, né? Pra gente ir no velório da sua mãe. O celular toca, aquele PCC. É, que nem pra ser criminoso serve. Não, acelera do meu marido. Falando assim, você tá numas ideias que você vê aqui na quebrada, você fez isso, fez aquilo, que não sei o que, então você tá numas ideias, a gente quer umas ideias com você. E aí, como que a gente vai fazer pra trocar essas ideias? E eu falei assim pro Ricardo, o que aconteceu? Aí ele falou, fulano, que eu não vou dizer o nome desse infeliz, falou assim que quer umas ideias comigo. E ele começou a chorar. Porque esses moleque, pra quem não conhece, eles eram alguma coisa. Mas eles não são. Comigo eles não são. Eu falei, me dá aqui seu telefone. Peguei o telefone e liguei pra ele. Falei assim, e aí, tudo bem? Eu sou fulana. Você ligou aqui pro meu marido, vamos ter umas ideias com ele. Quem é você? E aí ele veio falar num tom mais grosso comigo. Eu falei pra ele, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei quem é você. Você é um PCC excluído. Quem é você pra conduzir ideia? O que eu vou falar pra vocês agora é bem na gíria. Então, depois não me cancelem dizendo, a Márcia saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dela. Tá? Tá? Porque eu vou ter que, pra me contar a história, eu tenho que contar exatamente o que aconteceu. E aí o cara foi e começou a dar uns aceleros no Ricardo, e aí baixou a Márcia Quaresma em mim. Eu já chamei ele, falei pra ele estar numa ideia comigo, você não respeita o luto do meu marido. Você vem uma hora dessa e fica chamando quem é você para conduzir ideia, rapaz. Você precisa ser falido, excluído. Você na sua quebrada, você é excluído, você vem dizer que é umas ideias com meu marido. Ah, nossa, foi um inferno. E ele gritava de um lado, eu gritava do outro, e ele falava, eu falava também, não baixei a cabeça, e veio o outro que morava assim na frente, deu uns murros assim no portão dele, gritando pro meu sogro para assustar o meu sogro, porque eles eram acostumados a fazer isso, até parecia doida na família. Por isso que se a minha sogra tivesse me contado, eu tinha resolvido isso antes. Mas ela não queria contar pro Ricardo, mas o Ricardo não resolve nada. Foi que eu falei pro meu sogro, o Ricardo não resolve nada. Quem resolve sou eu, porque quem tem o conhecimento sou eu. E foi o que aconteceu. Ele foi, deu uns murros assim no portão. E aí o meu sogro foi, filmou e mandou. Eu liguei para ele. Ó, o vulgo dele é um vulgo de um filme aí da Disney. Nas antigas, esse cara, ele era PCC, muito conhecido e ladrão. Ele foi numas ideias na casa de um cara. Ele fritou a casa do cara, depois ele voltou lá e roubou. O comando excluiu ele, ainda fez ele tomar um pau, de mão para trás, de cabeça baixa. Quase ninguém sabe dessa história, mas eu sabia. Então, o comando e o PCC é a mesma coisa. Aqui em São Paulo, quando a gente fala, quando usa esse termo, é verdade, bem lembrado. Quando se usa esse termo comando, eu estou falando do PCC. Ou quando se usa o PCC, não, ou quando se fala da facção, eu estou me referindo ao PCC. Pode ser quando eu falo, o comando foi lá e falou, porque é o primeiro comando da capital. Então, das antigas, você fala muito esse termo comando, entende? Mas eu estou falando do PCC. Vou até me policiar, daqui a pouco vai aparecer dizendo assim, nossa, era o Severo, não sei o quê, não sei o quê, que eu já conheço já. E aí o PCC foi e excluiu ele. E deu pau nele. E eu sabia dessa história e o tatuador que tem ali na rua. Nós sabíamos dessa história. Então, ele cantava de galo com a galera que não conhecia ele. Mas quem conhecia, ele ficava de cabeça baixa. E aí, quando ele fez isso, eu liguei para ele e falei para ele que estava nas ideias comigo. E nossa, mano, eu dei cada grito que esses caras, vocês são tudo um bando de vacilão, nem para ser do crime vocês servem. Se servisse para ser criminoso, não tinha sido excluído. Puxa a minha caminhada, vê se eu tenho mais moral no crime do que vocês. Quebrei o pau com esses caras. E meu marido sentado, chorando.
E daqui a pouco eu falei assim, não, eles não querem guerra? Pois espera aí que eu vou arrumar uma guerra pra eles. Aí liguei para esse meu amigo tatuador e falei assim, ô, você tem o número do Biro? Aí ele falou assim, tenho. Por quê? Aí eu falei assim, porque eu quero falar com ele. Aí ele falou assim, mano, você tá ligado que ele não vai trocar ideia. Eu falei, meu, eu sei que ele vai. Eu tenho, eu tenho uma certa amizade com ele das antigas. Aí ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou passar o número do afilhado dele, o afilhado dele fala com você. Quem que é esse Biro? Esse Biro, ele comanda a cidade. No, dentro da facção, ele tem um cargo bem alto e muito conhecido, porque ele vem de umas antigas já envolvido aí no crime. Só que eu conheço ele desde 2005, da época que eu era minha torta. E esses tipos de contato eu falava que eu só iria ter quando eu me formasse na faculdade, porque eu ia para a área criminal, eu falava. E que eram contatos muito bons e eu não ia ficar passando para qualquer advogado para o advogado me passar a perna, né? Eu era desiludida com a classe na época. E aí eu chamei ele. Aí eu falei assim, aí o cara falou assim: eu vou ver, eu vou te passar o número do afilhado dele. Quando passou o número, eu falei assim, ô Ricardo, enxuga as lágrimas aí, porque você não vai apanhar de ninguém aqui, não. Eu quero ver o cara que vai encostar a mão em você, ainda mais esses nóia aí. Aí ele falou, não, eu não tô bem por causa da história da minha mãe. Aí nesse mesmo dia, não foi nesse mesmo dia. Aí eu fui lá num bairro que tinha ali, onde o pessoal costumava os bandidos ficar, para trocar ideia, porque eu fui atrás de um outro menino que eu conhecia. Que eu ia falar para ele, eu quero colocar fulano, ciclano, beltrano nas ideias, ou que eu quero que eles tomem um pau e a menina eu quero rapar a cabeça dela. Como que a gente faz? E aí o Ricardo falou assim, você acha que precisa de tudo isso? Eu falei, é assim que a gente resolve as coisas com bandido. Você não é desse mundo. Então deixa que eu resolvo. O Ricardo parecia que ele era a mulher e eu era o homem. Parecia. Aí fomos. Chegamos lá, eu desci, subi, e teve um menino que falou assim: Ei, senhora, tá perdida? Eu falei: Ô, tô perdida não. Você tá? Você tá me procurando? Aí ele falou assim: Ô, e aí? Vem devagar. Eu falei assim: Não, vem devagar você, porque uma hora dessa na quebrada você vem perguntar pra mim se eu tô perdida, se eu tô aqui é porque eu conheço. Eu tava transtornada. O Ricardo contando essa história, eu acho que é um pouquinho mais emocionante, mas quando abre as câmeras, ele meio que se perde, sabe? Então, só por isso que eu não vou pedir para ele contar essa parte para vocês, porque senão ele vai colocar um assunto não nada a ver com o outro, no meio do outro, para depois chegar nesse. Mas eu vou pedir para ele gravar um videozinho, só um videozinho para eu juntar nessa parte aqui contando mais ou menos, tá bom? Então, esse episódio, com certeza, ele vai aparecer só semana que vem, porque até o Ricardo gravou. E aí. Ai, meu Deus, quando eu lembro dessa história. E aí o menino falou pra mim que o rapaz que eu tava procurando não tava lá, que não sei o quê. Aí eu subi na outra rua, subi na outra e nada deu achar. E aí eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou ligar pro cara e vou chamar o Biro, porque o Biro me conhece, ele sabe que eu sou malandra e eu vou levar esse cara pras ideias. Eles vão aprender a nunca mais mexer com a minha família. E a menina, eu quero a cabeça dela rapada, porque ela tem um cabelo enorme até a cintura, todo cacheado. Eu falei, ela não gosta de gritar? Pois ela vai vir. Aí liguei pro menino, o menino fez uma videoconferência, uma videochamada. Não, não foi uma videochamada, foi uma conferência, né? Quando você coloca várias pessoas. E aí, na hora que eu escutei a voz do Biro, eu falei, Biro, é a Márcia. Ele, Márcia? Eu falei, é. Você dormia na minha casa, pegava meu chip e eu era a mulher do seu irmão, fulano de tal. Aí ele, ô, amigona, e aí? Aí ele virou pro cara e falou assim, pode passar meu número pra ela. Eu falei, mano, não acredito nisso não, velho. Tipo, olha o nível que o cara chegou, mano. Tá bom. E aí eu chamei ele e falei assim, ó, Biro, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, quem que é os caras? Eu falei, é fulano, é cicrano, é beltrano. Ele falou, puta, mano, era tudo meus afilhados, esses caras. Eu falei, então, esses sem futuro, não tá respeitando o luto do meu marido e hoje eu sou Zé Polvinho, trabalhadora, só não sou Zé Polvinho de fofoqueira, viu? Mas eu sou Zé Polvinho mesmo, eu sou trabalhadora, dona de casa, mãe de família, só que eu não vou aceitar que mexam com a minha família. Aí ele falou assim, não, faz assim, ó, vou te passar o número desse cara aqui, e leva todo mundo para as ideias lá e já era, mano. Como que ele falou? Ele falou assim: faz os cara tomar um pau de quatro, uma coisa assim que ele falou. Aí eu falei: não é isso.
Terceiro dia que a minha sogra tinha falecido. No segundo dia eu fui atrás de todo mundo. No final da tarde teve o velório. Meu marido, ele tava tão surtado. Você já assistiu aquele filme Evangelho Sem Espiritismo? Não, é André Luiz? No filme André Luiz, na Segunda Guerra Mundial, desencarnou muita gente. E aí eles abriram assim os portões e vem aquelas pessoas de branco para que são os espíritos para acolher aquelas pessoas. Só que isso, segundo ali o livro, né, que foi escrito tipo, há muitas décadas atrás, no ali, né, naquele local, você usa muito branco, porque é quando é uma forma de você receber o espírito ali. Inclusive tem essa novela que hoje eu vi que está passando de novo, uma reprise dela na Globo, que é da A Viagem. Pode ver que as pessoas desencarnam e as roupas dela ficam brancas. Tipo, a mesma roupa, só que ficam brancas. Então, meu marido pegou. Meu marido era do Santo Daime, então ele tinha muita roupa do Santo Daime. O que é o Santo Daime? Só Deus sabe, porque eu não sei explicar para vocês. Eu sei que tem uma bebida lá que você toma lá e se conecta com uma planta meio que avatar e se conecta com todo mundo. E o Ricardo fazia parte disso, e a mãe do filho dele também. Acho que é por isso que ela é do jeito que ela é, viu? Porque ele bebia muita ayahuasca junto com ela. Só que ela, eu acho que ela não entendeu muito bem ali o objetivo do chá, né? E aí ele tinha uma roupa branca, ele vestiu essa roupa branca e foi. Ele vestiu essa roupa branca e foi pro, esquecendo, e foi pro velório. Quando ele chegou lá, todos os evangélicos olhou para ele e falou, pronto, chegou o macumbeiro. Ele foi criado dentro da igreja evangélica, mas ele se revoltou com a religião, segundo ele, pelas coisas que ele viu e vivenciou. E todo mundo olhando para ele ali, com aquela roupa branca. Teve o velório, a mãe dele deitada, enterrada com uma roupa dele, que ele fez questão que vestisse na mãe dele. Ele se despediu da mãe dele, pegou a alça do caixão, o patrão dele pegou o outro lado da alça, que ele tinha que se fazer presente. Mas outras pessoas que estavam ali, cada um pegou numa alça, fechou o caixão, enterrou, fechou ali, fomos embora. A mãe da primeira filha dele estava lá. Eu tinha brigado com ela um mês antes. Porque eu chamei ela para o aniversário da filha dela e ela falou para minha sogra que ela nunca tinha sido convidada para uma festa de aniversário e que a madraça foi convidar ela. Eu catei o telefone, liguei para ela, esculachei ela, falou assim que eu nunca vi ela numa festa de aniversário da filha. Falei, quando ela ficou menstruada, você não estava aqui. Nas reuniões escolares, você não estava aqui. Na compra de material escolar, você não estava aqui. Nas festas de aniversário dela, em nenhuma eu te vi aqui. Nem em Natal, nem em Ano Novo, em nada, em nenhuma data comemorativa. Na única data que eu te convido, você ainda vem levar desaforo dizendo que por que não te chamaram? Ninguém aqui tem a obrigação de chamar você para nada, porque você é um nada. Você não representa nada. Se você tivesse amor pela sua filha, você não tinha deixado ela jogada na rua. Até abusada a sua filha foi, porque você é uma mãe negligente. Aí você vem falar essas coisas para minha sogra e não vem ameaçar que você vai chamar bandido, você vai chamar fulano, você vai chamar cicrano, porque eu sou pior do que você e todos eles juntos. Falei para ela. A diferença é que ninguém sabe disso, mas você tá sabendo porque eu tô te contando. Então vai lá chamar os bandidos para mim, porque ela ficava usando essas conversas pra minha sogra, sabe? Pra assustar ela. Ah, tá bom, a louca chegou na família, né? E aí ela sumiu, desapareceu. No dia do velório, como elas eram muito próximas ali, eu avisei no dia do velório, eu acabei até arrumando carona pra essa mulher ir embora. Para ela poder ir no velório, se despedir lá da minha sogra, que ela chamava de vó. Nesse dia, ela falou assim pro Ricardinho, pode dar um abraço? Aí o Ricardo olhou assim pra mim com o Ricardo, eu falei, você é besta, ó. Aí ela foi, deu um abraço nele, falou que tava sentindo, porque a mulher tinha falecido, foi embora, seguiu a vida dela, glória a Deus. E a gente continuou na nossa. Fomos embora para casa no terceiro dia, fomos para as ideias. Não, fomos para as ideias não. Mano, mas eu sou visionária. O Biro passou o número do cara que era o disciplina ali. E aí esse disciplina ligou para fulano, para ciclano, para beltrano e falou assim, ó, o irmão ligou aqui, nós que vai conduzir as ideias,
Não, nós que vai conduzir as ideias e chama fulano, cicrano e beltrano aqui. Aí marcou de ir no terceiro dia, o cicrano, fulano e beltrano não apareceu. Parei o carro na porta do Ricardo e perguntei assim pro meu sogro, esse cara ainda tá falando alguma coisa? Ele falou, não, não, ele parou. Ele falou assim, acho bom ele ter parado porque ele tá nas ideias comigo. A irmã dele vinha vindo, aí ela veio falar comigo, deu uns gritos com ela, a mãe dela veio se meter, falando assim, filha, não responde. Eu falei assim, por isso que ela é assim. Olha a educação que a senhora deu. Por isso que ela vai ficar careca sem esse cabelo dela. E se a senhora ficar se metendo, a senhora também vai ficar sem os seus. Meu, eu tava transtornada. Porque por mais que o Ricardo tenha me abandonado na cadeia, eu entendo que quando você decide viver com alguém, os problemas dele também se tornam seus. Eu sabia como resolver aquilo, mas ele não ia saber. Os caras iam acelerar ele, ia zoar ele, ia tirar ele e ele não ia saber se resolver. Por quê? Porque ele não tem a malícia e o conhecimento que eu tenho. Ele estava lidando com bandido. Para lidar com bandido, você tem que ser mais bandido que eles. Essa é a realidade. Foi uma das coisas que eu gritei com eles lá, nas ideias. Tá bom. No quarto dia, fomos lá. Nada deles aparecer, nada deles irem. A gente voltou. No quinto dia, me aparece. Todo mundo. Vamos para as ideias? Vamos para as ideias? Vamos para as ideias. Aí começamos. Aí o cara veio. Não, o cara falou, me chamou de. O que eu tinha discutido, virou para mim e falou que eu era para frente. Ele falou assim: você é muito para frente. É, acho que ele usou o termo vacilona, tá vacilando, alguma coisa que ele falou. Ah, eu surtei. E falei assim: peraí, o que você tá falando pra mim? Você tá falando o que pra mim? Você tá numas ideias comigo, que não sei o que, que não sei o que. E aí o irmão falou assim: tá vendo? Você foi mexer com ela, mas você tá numas ideias. É, nem todo mundo tem estrelinha na testa, certo? Aqui a gente tá tratando ela igual tá tratando vocês. Aqui é todo mundo criminoso. Eu falei assim: todo mundo não, porque eu sou mais criminosa do que eles tudo. Ah, você acha que eles responderam alguma coisa? Nada. E o Ricardo só ficou olhando pra minha cara. Eu falei: eu mesma não entrei pra facção porque eu não quis. Mas eu não sou excluída. Agora e eles? Que moral que eles têm para falar alguma coisa aqui? E aí começamos a falar, e aí a menina veio falar a versão dela, aí eu já dei uns gritos com ela, aí esse cara que morava de frente para casa do Ricardo falou assim, irmão, mas quem vai conduzir as ideias? Ela, porque só ela tá falando. E eu falei assim, você calado, você tá errado, irmão. Você tomou pau de cabeça baixa e mão para trás. Você, qualquer ideia, você já entra errado. Você já entra errado. Na hora que eu falei isso, ele tinha o zóio azul, o zóio dele de azul ficou vermelho, assim, ele ficou todo vermelho. Por quê? Porque ele não sabia que eu sabia daquele assunto, né? E os caras, tipo, meio que ficou olhando assim, e falou assim, tomou pau? Eu falei assim, ele não contou pra vocês não que ele foi excluído? Perguntei pra ele porque ele é excluído. E a irmã dele gritando na rua, meu irmão é excluído, mas ele é respeitado. Ele é respeitado por quê? Porque nem os cachorros da rua tá respeitando ele. Era nesse nível. Nesse dia, quando a gente chegou, os caras estavam metendo um pau em dois caras que estavam roubando na quebrada. E eu comecei a filmar, eu filmei os stories e coloquei. É mesmo, eu tenho uns stories que eu fiz lá. Puta merda, vou ter que procurar. Uns dois, três que eu fiz lá. Só que eu não peguei a parte que os meninos estavam apanhando, tá? E eu só escutava o cara gritando, tipo, ai, ai, ai. Eu falei, não vou matar você, mas você vai apanhar pra você parar de roubar na quebrada. E o Ricardo, Márcia, vamos embora, essa história pra ela. Eu falei, mas o quê? Eu quero guerra, eu quero sangue, eu quero ver eles tomar um pau. Eu não vou sossegar enquanto eu não sair daqui. Ninguém vai mexer com a minha família, não, rapaz. E ele, calma, Márcia, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não vamos, não vamos e não vamos. E os meninos saíram tudo machucados lá, torto, porque tinha apanhado. E aí, quando eles chegaram, começou todo esse balaio de gato. E a menina que eu falava assim, eu quero a cabeça dela raspada. Eu falava assim, eu quero a cabeça dela raspada. E conversando e tal. E eu já fiquei muito nervosa, dei uns gritos. O irmão falava assim, e aí, meu, desse jeito eu não vou conseguir conduzir nada pra você se acalmar. Eu falei, mas você vai conduzir de que jeito? Porque, meu, não tem ideia aqui. Esse cara vai mexer com o velho de quase 70 anos e fica pagando pros outros que é de criminoso. E criminoso ele não é porra nenhuma, eu sou mais criminosa que ele. O outro, quem é ele para conduzir ideia em quebrada? Aí foram na Curumau e falou assim: ei, não tô entendendo, como assim você chamou o cara para umas ideias? Você não conduz nada aqui, quem conduz é nós. Você traz para nós as ideias, não é você que resolve. Eu tô tentando lembrar o nome dele, do irmão.
Eu só lembro que, tipo, ele tinha uma caveirinha assim no WhatsApp dele. E aí, beleza. E aí o Ricardo virou e falou assim: "Ô, irmão, como que a gente faz pra zerar essas ideias? Desse jeito." Aí eu olhei pra cara do Ricardo e falei: quê? Aí a tia dele veio e falou assim: porque, assim, o meu sobrinho não me bateu. Cadê aqueles 5 contos pra me comprar minha pedra? E aí esse menino falou: tia, ele é seu sobrinho? Porque a Vera era conhecida, porque ela usava muita droga, né? Então todo mundo conhecia ela, tinha dó dela. E ela: é, meu sobrinho, eu amo ele, não fez nada comigo, não. Começou a chorar. E aí o cara que tava se metendo falou assim: ó, vem tirar a mulher da casa, a mulher mora lá há mais de 20 anos. Eu falei: você virou juiz agora, meu? Não tô entendendo qual que é a sua. Você primeiro vem arrumar confusão com meu marido, falando que ele bateu na mulher e que você nem admitia isso, que ele tava numas ideias, querendo conduzir ideia, que você nem pra isso você serve. Agora você tá querendo se meter, quem é dono de um patrimônio que você não faz nem parte, não tô te entendendo qual que é a sua. Mas você tem algum problema com meu marido? É isso? Porque se tiver algum problema com ele, você tem dois, porque eu também tô no meio. Baixou a Marta Quaresma em mim. Tá bom, aí o irmão falou assim: ô Marcia, você tá muito nervosa, meu. Você tem que ser mais calma pra gente conduzir as ideias. Que eu não sei o que. Eu falei: conduzir o quê? Eu já tô cansada de tanto conduzir, conduzir, conduzir. Eu não tô vendo ninguém conduzir nada. E o Ricardo falou que quer zerar as ideias. Como que a gente vai pra resolver isso aqui? Que isso aqui não vai dar em nada. Eu não vou conseguir rapar a cabeça dela. Eles não vão tomar um pau, que é o que eu queria. Então vamos resolver. Aí o Ricardo foi e falou assim: só pede pra eles respeitar a minha família e não mexer com eles mais. Aí o. Mano, eu lembrava o irmão, não era capeta, mano. Esqueci o nome do Google do irmão, velho. O irmão foi falar assim: não, então é isso. Vocês vão respeitar? Vocês vão respeitar? Perguntando pra eles, né? E aí o cara, mas a menina, não, é isso, a gente vai respeitar, cada um na sua. Eu falei assim: eu acho bom mesmo, porque eu não quero voltar aqui de novo. Porque se eu voltar aqui de novo, eu não vou vir aqui só pra passar raiva, não. E o irmão falou pra mim: meu, você tem que ser mais calma, mano. Ô, você já quer fritar os caras, meu, desse jeito. E eu olhei as bagaras dele, tá bom. Olhei pra cara do Ricardo e falei: mas você é um bunda mole, né? Em vez de mandar dar um pau nele, mandar rapar a cabeça essa mulher. Você, não, só vamos zerar isso aqui, entendeu? Eu só quero que eu respeite a minha família. Por um lado foi bom, porque quando eles veem eu chegando, vocês não sabem o que eles fazem, meu. Aí o cara vai falar assim do Ricardo: eu ia pedir pra você tomar um pau, você entendeu? É isso que eu ia fazer, mas você mora lá na quebrada. Aí eu cheguei perto e falei assim: você ia mandar o quê, meu? Eu ia tomar um pau pra você. Você não toma jeito, não, né, cara? Eu falava assim pro Ricardo: meu pai fica dando déficit sem futuro. Eu falava na frente dele, falava assim: vamos embora, porque eu não vou ficar dando, não quero nem ser vista com esses caras aí, não. Esses caras queimados aí, ó, excluído. Serve nem pra ser bandido, você acha que quer ser vista com esses caras? Sai fora, vão achar que eu sou da laia deles. Desse jeito eu, né? Tá bom. Voltamos para casa. Realmente eles não mexeram mais. Quando eles avistam que a gente está chegando ali com o carro, cada um entra para sua casa, ninguém vai arrumar assunto. Aí esse infeliz falou assim pro meu cunhado, que no caso é cunhado do Ricardo, né? Casado com a irmã dele. Mano, esse cara falou assim, tipo, que a Márcia chegou lá, me chamavam de loira, me chamavam de Márcia. Que a loira chegou lá gritando, tumultuando e falando um monte. E aí, quando foi ver, tipo, ela conhecia o Biro. Como assim ela andava com o Biro? Pro Biro mandar o afilhado dele resolver? E aí o vulgo lá do canal da Disney, né? Desenho da Disney, falou que você só não tomou um pau por causa da loira. O que ele foi falar? Ah, mas eu queria ir lá tirar satisfação com ele. O Ricardo, não vai, pelo amor de Deus, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, não mexe com esses caras. Eu falei: que não mexe o quê? O cara tá falando que você não tomou um pau por causa de mim, ele tá maluco, eu tenho que respeitar meu marido. Desse jeito. Eu quero arrumar briga, todo mundo com o Ricardo. Resumindo, a mulher não ficou careca, os caras não tomou um pau, mas ninguém mais mexeu com o meu marido nem com a minha família, porque sabe que ali eles iam arrumar um problema. Eu peguei o número do rapaz, peguei o número do Biro, e dessa treta toda me rendeu 2 contratos. 2 contratos criminal. Chamei o Felipe, falei: Felipe, o moleque ele foi preso e tem que subir lá no morro para buscar um dinheiro. Ele falou: eu não vou, não. Ai, eu nunca esqueço o nome da menina. Larissa. Foi assim que eu conheci a Larissa e o marido dela, porque foi o cunhado dela que foi preso. E o comando tipo, pagava um dinheiro para ele, porque ele era geral do 014. Ó, as bençãos, né?
E aí eu falei assim, eu não vou subir o morro pra pegar dinheiro. Não, ele falou assim, eu não vou nem foder que eu vou subir esse morro. Vem você buscar. Eu falei, eu vou sair de Santo André pra subir lá no Morro do Macaco. Vou nada. Ele falou, meu, é tanto. Tipo, eles iam dar 8.000 de entrada. Vamos lá, vai lá, Márcia, por favor, eu pago seu Uber. Eu falei, eu não vou subir no Morro do Macaco. Você tá maluco? Que eu vou subir lá no morro? Tô devendo os agiotas lá, não posso subir lá não. Eu falei desse jeito pra ele. Ele, para de mentira, Márcia, vamos lá. Eu falei, é verdade, eu peguei uma droga lá emprestada lá e não devolvi. Mentira, é porque eu não queria subir mesmo. 10 horas da noite. Eu ia presa se a polícia me parasse. E aí, acabou que ela fez o depósito, uma parte no outro dia e depois a outra parte. E aí veio um segundo processo, foi de uma receptação, que eu descobri que o cara que pegou o processo, ele não era advogado, é um falso advogado que tem lá, que inclusive é muito amigo do Felipe. E ele pôs o Felipe para fazer os processos. Uhum, tudo de graça. E aí, escuta, o Felipe. Ai, meu Deus, ainda bem que o Felipe não assiste isso aqui. O Felipe tem um amigo que tem meio e média de altura, que cresceu com ele. Só que esse amigo dele é advogado trabalhista. Tipo, acho que ele brinca de ser advogado porque ele não sabe nem fazer uma petição. Que é isso daí. E aí, o cara, mano, tava preso. Sabe aquele PCC bem pra frente, assim? Preso numa receptação. Só que o cara não era criminalista. E o outro não era advogado. É um falso advogado. Só que eles tinham o costume de dar esse tipo de golpe e depois colocava o Felipe nos contratos e tinha que assumir o BO, certo? Senão ele tinha problema com a OAB. Nesse, o Felipe não estava envolvido, porque o Felipe tinha desmanchado a sociedade. Só que daí chegou até mim e falou assim: não, o doutor Fulano, eu falei, mas esse Fulano aí não é advogado. Aí ele falou: é sim. Aí me mandou a foto, eu falei, mas não é mesmo? Mano, de uma treta virou, olha só. Aí eu expliquei, falei assim, ele não é advogado, não sei o que, não sei o que, foram chamar ele, na hora que chamaram ele, ele meteu o louco e passou o B.O. para esse amigo do Felipe, que tem meio e média de altura. Esse amigo do Felipe ia morrer. Pra quem que ligaram? Pra mim. Ô, vê lá, meu, vê lá o que dá pra fazer, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu liguei pra mulher, né, e falei assim, meu, fala pro seu marido não matar ele não, só dá um cacete só. Fala pra não matar não, ele vai devolver o dinheiro. Aí ela falou assim, ah, meu, mas é bom então ele devolver mesmo? E isso porque o vulgo do marido dela era coração. Mas ele não tinha coração não, que o homem ficou bravo. E aí, eu falei, aí eu fui e falei assim, não, aí ele foi, esse falso advogado, teve coragem de pedir pro Felipe o processo na íntegra, porque ele ia meter o louco na mulher. E aí eu falei assim, não, não vou te mandar, leva a mão, não vou, não vou mandar, não. Eu falei assim, se você mandar, você vai arrumar treta comigo. Eu com o Felipe. Eu peguei o celular, liguei pro menino, mano, mas eu casquei ele. E aí, ele ficou assim pro Felipe, pelo amor de Deus, tira essa mulher do meu caminho. Meu, essa mulher é desgraçada. Tira essa mulher do meu caminho. Aí, esses dias, eu até falando pro Felipe assim, Felipe, você não me viu nervosa? Ele falou, já vi sim. Eu falei, Felipe, você nunca viu? Ele falou assim, eu vi sim, o dia que você mandou uma mensagem lá pra fulano, ele encaminhou tudo pra mim. E eu dei uma risada sincera, porque eu falei, não, é o amigo. Ele falou assim, eu dei uma risada sincera, cara. Porque assim, você tirou o karma de cima de mim. Meu, mas esculachava. Ele falou assim, tô vergonha da sua cara, mas fica mentindo aí que é advogado, porque você morrer aí, ó. Morrer você não vai, mas você vai tomar um cacete, você vai, porque eu já pedi pra não matar. Só bater. Falei pra ele. E ele sumiu. Desapareceu. E ele já tinha sido denunciado na OAB por ele ficar falando que era advogado sem ser. E o amigo dele, o filho do cara, deu uns aceleros nele. Aí eles me procurou de novo. Eu falei, meu, devolve o dinheiro. Na hora que você devolver o dinheiro, eu chamo lá e converso com eles pra ninguém te matar. E nem te bater mais, né? Porque você devolveu o dinheiro. Pois ele foi lá, pegou o dinheiro emprestado e fez um Pix de volta para a família, devolvendo o dinheiro. E aí eu falei com eles e ele não apanhou e não morreu. Um dia antes da data que ele tinha que pagar, ele sumiu, desapareceu. E aí o Felipe falou assim, ô Márcia, liga lá, mano, vê lá com os caras lá, meu, se alguém não fez alguma coisa com ele, por favor, meu. Ô, ele é criado por vó, com leite ninho, meu, igual eu, que não sei o quê. E eu comecei a rir, que eu falei, mano, vocês têm certeza que vocês querem se envolver com essa raça? Vocês têm certeza? Aí liguei para um, liguei para outro. Ele não tinha morrido, não, só não sabia onde ele estava, depois ele apareceu.
mas ninguém tinha feito nada com ele. Ele devolveu o dinheiro e morreu o assunto. E o outro lá, que era o falso advogado, ficou foragido por um tempo. Ligou pra minha irmã, falou pra minha irmã que eu tava querendo, que eu tava fazendo a casinha dele, que não sabia que raiva que eu tinha dele. Aí chamou meu marido e falou assim: Meu, por que a Márcia tá fazendo isso comigo? Aí o Ricardo falou: Mano, você vai falar pro crime que você é advogado sem você ser. Você pega dinheiro do cara, você mente pra família do cara, que você vai tirar o cara da cadeia. Você quer o quê? Os caras veio atrás dela. A Márcia só não tá mais envolvida, mas os caras conhecem ela. Aí eu liguei pra ele, escochei ele também. Porque eu falei que você vai ficar ligando aqui, que não sei o que, que não sei o que, e bloqueei ele, não quis mais saber dele. E aí, levei 2 contratos pro Felipe, viramos amigo, eu e ele. Viramos amigo e em seguida saiu a decisão do processo do Ricardo, onde ele começou a ver o filho dele. Só que daí o inferno começou, né? Porque ele pegava o filho dele a cada 15 dias com pernoite. Não tinha essa da mãe dizer que não, ele não vai. Se ele não quiser, ele não vai. Ele vai e acabou. E aí começa o direito de família na minha vida, né? Porque o Felipe fez a inicial e eu falei assim, Felipe, essa mulher vai falar da delegacia. Não vai. Você só vê confusão. Porque assim, Márcia, você é da guerra, você é da briga. E você não pode ser assim, você tem que ser mais calma. E eu falei, Felipe, ela vai fazer isso. Mano, eu conheço aquela mulher, eu conheço o caráter daquela mulher, Felipe. Não, ela não vai, ela não vai, ela não vai. Chegou a contestação. O que que tinha na contestação? Que eu tentei bater nela, que o Ricardo tentou bater nela, que a gente foi para a delegacia e que isso a gente não contou no processo. Aí eu veio pro Felipe e falei assim, você vai deixar eu fazer a réplica ou não? Aí ele, não, pode fazer, pode fazer, pode fazer, porque senão você vai ficar comendo meu juízo, que não sei o quê, e deixou eu fazer a réplica. Na época eu falei, a mulher era uma mentirosa, safada, sem vergonha, e mostrei lá que o processo tinha sido arquivado e que ela só estava usando aquilo para tentar tirar ali o direito do pai de conviver com o filho. Porque, na verdade, o processo tinha sido arquivado por falta de prova, porque ela mentiu. Ela mentiu que ela tinha prova. E a justiça viu que ela não tinha porra nenhuma. E juntei tudo que eu tinha, fomos para a conciliação. Chegou na conciliação, eu quase bati no Ricardo, porque ele é um sonso. Foi online a conciliação. E aí o Ricardo fala, a conciliadora fala assim, vamos fazer assim, seu papo. O Ricardo, não, você não vai aceitar isso, que isso não vai dar certo. E a conciliadora ouvindo. E ela, nossa, que foi isso? E eu falei, sabe que essa mulher é uma mentirosa? Desse jeito. E aí o Ricardo, não, tá bom, pera. Aí o Ricardo, não, de 15 a 15 dias, não sei o quê. Aí ela, mas não pode ser para pegar no sábado. E aí a mulher falou assim, a conciliadora, não. Se ele não quer no sábado, é na sexta. A justiça determinou na sexta, 9 horas da noite. 2 vezes dentro do mesmo processo, porque você não pôde esperar 30 minutos de atraso. Hoje ela tá pagando por isso, tá? Mas eu não vou contar agora, só mais pra frente. Ela teve vezes a gente, tipo, 20 minutos de atraso, porque ela mora na Zona Sul, e a gente no ABC, e ela falou que não ia esperar porque ela tinha compromisso, e não deixou a gente pegar o menino. Tá bom pra você? E ela ainda falava: tenho compromisso, eu não posso parar minha vida pra esperar vocês. 20 minutos, tá? No aniversário dele, ela simplesmente meteu o louco. Pegou o menino e saiu. E aquilo foi gerando uma confusão. Quando chegou na audiência de conciliação, resolveu. Pegava no sábado, devolvia no domingo. 7 horas da noite. Pegava na sexta, 9 horas da noite, devolvia no domingo. Ela tentou que pegasse o menino mais cedo por conta da rotina escolar. Eu virei para a juiz e falei assim: Excelência, se a criança tem tarefas a fazer e ela estuda no período da manhã, por que o pai não pode retirar a criança do lar, jantar com a criança e fazer as tarefas no final de semana, sendo que ela só vai estar lá na segunda-feira? E a criança no domingo vem da casa do pai banhada, jantada, em casa alimentada, só para dormir. O que é isso? Qual o impacto que isso tem na rotina da criança? Mano, o Ministério Público foi junto comigo e a juíza assinou. Então, ela se lascou ali. E sabe o que aconteceu? Para fechar com chave de ouro? No escritório tinha uma moça chamada Lívia. E essa moça falava com ela. Mandava recado, falava com ela, porque ela se recusava a falar com o Ricardo. Essa moça que se chamava Lívia é uma amiga minha que também estudava direito, mesma coisa.
E aí ela ficava cuidando disso porque eu falei pro Felipe assim: ninguém me dá estágio. Então eu vou montar um escritório para você, tá bom? E ele deu risada, ele desdenhou de mim. Ele falou assim: tá bom, monta aí. Aí eu montei o número de WhatsApp, que já existe há anos. Fui montando, aos poucos fui montando, mesmo ele desdenhando. E aí ela, nesse número de WhatsApp, tinha o meu perfil do podcast. Tinha o meu perfil do podcast. Ela entrou, filmou tudo e mandou pra advogada dela. E tinha um stories meu que eu falava assim, não sei o que lá, estelionatária, não sei o que, tipo, falando, se referindo a mim no passado. Ela pegou esse stories, essa vagabunda, pegou esse stories e mandou pra advogada. E a advogada mandou assim pro Felipe, um áudio. Doutor Felipe, assim, a gente precisa conversar, porque, olha, aconteceu uma coisa muito chata. Essa sua estagiária, ela não existe. Na verdade, ela é esposa do Ricardo. E pode falar até pro Ricardo, porque assim, ela fala que ela era estelionatária, mas ela é estelionatária. Ela não era, ela é. Ela se passou por uma outra pessoa. Ela é uma ex-presidiária. Que segurança essa criança tem dentro do apartamento com a madrasta, dentro da casa cuidando dela? Assim, isso é muito chato. É uma situação que a gente precisa resolver, porque não vai ficar assim, doutor. Eu preciso que você converse com o Ricardo sobre isso. E o Felipe me mandou. E eu, Felipe, você me defendeu? Aí ele defendeu o quê, Márcia? Eu falei, Felipe, eu só vou te perguntar mais uma vez. Você me defendeu? Não, eu tô mandando pra você ouvir o que ela tá falando. Eu falei, ela tá me chamando de ex-presidiária de estelionatária. Eu posso não ser formada em direito, mas eu tô me formando. E ela me acusou de 2 crimes. O nome disso qual que é, Felipe? Aí ele, Márcia, eu falei, qual o nome disso, Felipe? Aí ele, calúnia, injúria e difamação. Eu falei, exatamente. Eu vou denunciar ela na OAB. Ele falou, você não vai fazer nada disso. Deixa isso pra lá porque eu vou resolver. Eu falei, você não vai resolver. Ele falou, eu vou. Eu falei assim, eu vou mandar pro Ricardo que ela tá falando pra mandar pra ele, tá bom? Só que na verdade eu já tinha montado um plano na minha cabeça. Aí ele, tá bom, pode mandar pro Ricardo. Se ela manda pro Felipe, só pros dois, eu não poderia usar aquele áudio. Porque ela poderia alegar que era uma conversa entre advogados, que existe a ética, e não poderia ser exposta e nem usada. Mas quando eu perguntei para ele, eu posso mandar para o Ricardo? É porque esse áudio ele deixaria de ser algo. O que é isso que tá puxando essa música? Ah, dá mesmo. Esquece essa parte. É, daria não daria uma violação ética. E aí eu fui lá na OAB e perguntei pro rapaz lá na OAB, falei assim pra ele, escuta, aconteceu isso, ele falou assim, olha, como ela menciona no áudio que é para mandar para esse Ricardo, não tem aqui nenhum sigilo entre os advogados que configure, que caracterize aí uma infração ética de um colega para o outro. Eu, ah, não? Ele falou, não. Eu, agora ela vai ver. Fui para casa, sentei, respirei fundo e gravei um áudio de 4 minutos. Eu falei assim, boa noite, doutora, tudo bem? Meu nome é Márcia, eu sou esposa do José Ricardo. Eu estou te chamando para a gente esclarecer alguns pontos, tá? Então vamos lá, doutora. Você falou isso de mim. E eu vou te denunciar no Tribunal de Ética pelo que você fez. Por você me caluniar dessa forma. Eu não sou estelionatária porque eu não sou a pessoa em questão. Prova que eu sou ela, porque eu provo que ela existe. Agora você prova que sou eu? Segundo ponto, doutora. E eu vou até o fim. Enquanto eu não ver você suspensa por pelo menos uns 30 dias, eu não vou sossegar. E pelo que eu pesquisei pela sua OAB, você não vai só tomar uma advertência, porque eu não sou parte no processo. Você não poderia se referir a mim, porque eu fui na OAB tirar satisfação para me saber o que eu podia fazer com você. E lá eles me explicaram até como abrir a denúncia pelo site, porque eu nem sabia que eles tinham dado uma atualizada e não precisava mais ir lá pessoalmente para representar um advogado.
Aí eu falei pra ela, quando você fala, mano, eu sou foda. Falei assim pra ela, quando você fala que eu não sou uma pessoa confiável para ficar com o meu enteado, vamos fazer um exemplo de, de um caso assim que eu acho que você deveria compartilhar com a sua cliente. Digamos que eu não sou uma pessoa confiável, mas eu, Márcia, nunca cometi nenhum aborto. Nunca tirei a vida de nenhuma criança. Porque isso caracterizaria que eu não sou uma pessoa confiável. Divide isso com a sua cliente. Eu, Márcia, eu não minto por aí que eu sou formada, que é cometendo o crime de estelionato. A partir do momento que você fala que você é formada em administração e moda, mas você nunca frequentou a faculdade. O máximo que você frequentou foi 3 meses, porque os outros 3 meses você ficou devendo, então você não foi mais. Isso configura estelionato. Então, se eu tivesse feito isso, você poderia falar que eu era estelionatária, mas divide isso com a sua cliente, tá? Eu acho que você deveria dividir essa nossa conversa com ela, viu? Aí eu falei assim, aí tá, eu nunca agredi o meu enteado, eu nunca xinguei, eu nunca ofendi, mas compartilha isso com a sua cliente. E eu nunca tomei nenhuma execução, nunca fui despejada, porque realmente isso configuraria uma irresponsabilidade da minha parte, né? Afinal, que segurança eu traria para o meu enteado? Mas divida isso com a sua cliente. Divide ali com ela todo isso, toda essa história que eu estou te falando, né? Para você ver se realmente será que sou eu que não sou uma pessoa confiável? Porque, olha, eu não precisei fazer exames de DNA em 2 machos diferentes para descobrir quem era o pai do meu filho. Porque isso caracteriza uma irresponsabilidade da minha parte e realmente eu não seria uma pessoa confiável. Mas isso que eu estou te dando são exemplos de situações de pessoas que caracteriza aí uma irresponsabilidade para cuidar de uma criança. Você não concorda comigo? Imagine se eu deixasse o meu enteado passando fome, ou se eu fosse viajar para outro país com o dinheiro da pensão e ficasse ligando, pedindo esse dinheiro porque era um feriado e eu estava em outro país. E isso caracteriza irresponsabilidade, porque o filho aonde estava? Ah, estava com um terceiro, enquanto eu estava viajando. Realmente, se eu tivesse esse tipo de comportamento, o lar aqui não seria seguro. Putz, tem mais uma, né? Imagina se eu fosse sustentada por uma pessoa, por um parente meu, porque eu mesma não tenho condições de bancar a vida que eu quero dar para a minha família ou para o meu filho. Isso também caracteriza uma irresponsabilidade. Mas as coisas que eu estou te falando é só uma suposição. Conversa lá com a sua cliente. Divide com ela essa conversa. Eu acho que você deveria fazer isso. E doutora, ora, e ora muito, para eu não ir lá na OAB te representar, porque você sabe que o que você fez é uma infração ética. E que você vai ser responsabilizada por isso. E não vai ser só com uma advertência, não, porque eu vou infernizar a sua vida. E tchau! Chamei o Felipe. Felipe, eu fiz uma coisa. Ele, o quê? Eu mandei um áudio para aquela advogada. O quê? Eu não acredito que você fez isso! Fez! Márcia, ô Felipe, eu fui lá na OAB e não configura infração ética porque ela mandou você falar para o Ricardo. Então a conversa de vocês não estava com nenhum sigilo, tá bom? Meu, esse homem ficou transtornado comigo porque eu respondi a mulher. Passou-lhe 2 dias, a mulher saiu do processo. E ela falou para a juíza que agora ela era parte, mas que ela ia recorrer a outros, a uma. Como ele falou? Tipo, ela usou o termo lá jurídico que ela ia entrar com um processo à parte. Tipo, dela, agora ela se tornou parte do processo, então ela não poderia tocar mais. E eu, deixa ela vir quente que eu tô por vendo. Tu veio? Ela também não. Nem na audiência ela apareceu, tá? Foi uma amiguinha dela lá que ainda brigou com a mãe do filho do meu marido. Na hora que ela falou assim, deixa eu falar com ela, ela falou assim, você entendeu? Você entendeu que ele não vai trocar o horário? Tipo, até a mulher estava pegando pilha com ela, sabe? Você entendeu? Você não entendeu, não, o que ele tá falando? E eu pego fogo, cabaré. Gente, esqueci que eu tô gravando. Depois que eu tô conversando em casa. Foi, irmão. E acabou a audiência, todo mundo feliz. Moral da história, o menino mora com a gente. Mas eu lutei pelo moleque. E esse acho que foi o meu primeiro caso, assim, no direito de família.
consequentemente trouxe os outros. Nesse mesmo ano, em quanto tempo aí? Nesse mesmo ano, depois do falecimento da minha sogra, eu descobri o diagnóstico da minha filha. Mas do diagnóstico nós vamos deixar para o próximo episódio, tá bom?